Saiu hoje a pesquisa Meio Ideia, que não muda muita coisa em relação ao que a gente tem visto nas últimas pesquisas aí. Como eu expliquei para vocês, sim, de fato, o caso lá da narrativa do Intercept causou algum impacto ao Flávio Bolsonaro, havia previsão de que causaria algum impacto de fato, mas o impacto foi muito pequeno e não mudou de forma estrutural a situação das eleições, né? Como eu falei para vocês, o momento agora é importante de você validar os acordos. O eleitor em si, a decisão vai ser mais adiante, né? E o Flávio está muito bem posicionado nessa história. Então, diz o pessoal aqui ó, que Flávio perdeu onde não podia perder. Jovens, classe média e centro-direita. Peraí, tinha lugar que ele podia perder? Isso não faz sentido nenhum. Perder em qualquer um dos grupos demográficos é ruim, né? O mais importante dessa pesquisa, ao contrário, é você entender que o Lula é mais desaprovado que o Flávio. Aqui, ó. A rejeição ao Lula é 46,7%, a rejeição ao Flávio é 39,8%. Esse aqui é o número importante dessa pesquisa. Como eu falo para vocês, o que vai acontecer é, vai o Flávio e o Lula para o segundo turno, e no segundo turno vai ganhar quem for menos rejeitado. Ah, mas os jovens não querem mais o Flávio e não sei o que lá. É verdade, o pessoal ficou chateado com isso daí, o pessoal que não se inteirou do que realmente aconteceu ficou chateado. À medida que o tempo for passando, vão perceber que a única alternativa para tirar o Lula é o Flávio. Então eu não tenho problema nenhum com isso daqui. Vamos entender essa pesquisa aqui. Por que o pessoal está inventando essa? Ai, perdeu onde não podia perder. Peraí, onde é que ele podia perder? Não tem essa, meu amigo. Perder em qualquer lugar é ruim. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Essas notícias foram sugeridas por Bolsonaro 13, agricultor home office e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Diz a Miriam Leitão que a pesquisa mostra que Flávio Bolsonaro perdeu onde não podia perder. Ele podia perder em algum lugar? É isso? Não, não adianta. Não faz. Ah, perdeu entre os jovens, a classe média e a centro-direita. É lógico, é o pessoal que é menos ligado na política, né? Os jovens, a classe média e a centro-direita. É isso aí, é o que é esperado realmente. Ah, muita gente queria, teve a expectativa de que o Zema poderia substituir, o próprio Zema se posicionou para isso e coisa e tal. E mais uma vez eu tenho visto muita gente criticando muito o Zema por isso. Eu não vi problema nenhum na forma como o Zema tratou a coisa. Gente, o Zema é um candidato, ele tem. É lógico que ele tem que se posicionar contra o Flávio. Todo mundo esperava isso, não há nenhum problema nisso daí. Eu continuo alertando o pessoal bolsonarista para o risco de queimar o Zema, tá? Queimar o Zema não é bom para o Flávio. O Zema não é uma ameaça para o Flávio. O Flávio caiu um pouquinho aqui, o pessoal começou a bater no Zema, não, porque o Zema é corrupto, não sei o que lá, coisa e tal. Né? Ontem teve uma reportagem, que eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, lá da Serra do Curral, né? Com uma acusação muito superficial sobre o Zema, de corrupção e coisa e tal nesse troço. Isso vale para indicar aquilo que eu falei para vocês, né? Essa porrada que deram no Flávio, se fosse o Zema o candidato que estivesse ameaçando o Lula, ia ser o Zema que ia tomar porrada. Se fosse o Tarcísio, ia ser o Tarcísio que ia tomar porrada. Isso é totalmente irrelevante. Tanto no caso do Flávio Bolsonaro quanto no caso do Zema, são acusações extremamente superficiais que não indicam que ele estivesse de fato envolvido com coisa errada nisso daí. É esperado. O Lula, a esquerda faz isso com qualquer um que ameace o Lula. Fez isso com a Marina Silva, meu. A Marina Silva foi vítima dessa máquina de destruir reputações que a esquerda, junto com a mídia tradicional, tem, né? Então, o grande problema é esse, a mídia tradicional inventando essa coisa, vindo com uma narrativa muito forte. Eles coordenam a coisa entre todos os jornais e fazem uma narrativa muito forte nesse caso. Mas, de novo, o Flávio sobreviveu a isso, não mudou nada essencialmente. Não batam no Zema. O Zema não ameaça o Flávio. É muito importante preservar o voto de quem gosta do Zema para votar no Flávio no segundo turno, tá? Aí vem a Miriam Leitão aqui com esse papo aqui de que a pesquisa Meio Ideia, divulgada nessa quinta-feira, tem uma má notícia para o presidente, também para o presidente Lula. Ele perdeu pontos no primeiro turno, recuou de 40 para 38,5. Não faz diferença nenhuma. De novo, não faz diferença nenhuma o primeiro turno. Continua indo Flávio e Lula para o segundo turno do mesmo jeito, né? Mas a pior notícia dessa pesquisa é para o Flávio Bolsonaro. Ele perdeu 4,5 pontos de intenção de voto. Ou seja, está em linha com o que aconteceu nas outras pesquisas também do Datafolha, da Atlas. O Flávio perdeu alguma coisa assim, né? Nada significativo, né? Recuou 4 pontos no segundo turno e perdeu em segmentos difíceis de conquistar. Os mais jovens, a classe média e eleitores que se identificam como a centro-direita. Mais uma vez,
não são difíceis de conquistar não, tá? São segmentos que gostam do Flávio mais marginalmente, então era esperado que esses segmentos fossem os que tivessem maior resistência a isso, que causassem maior saída, né? É lógico que entre os bolsonaristas fanáticos o Flávio não perdeu ninguém, e não vai perder mesmo, não tem nada com isso, né? É engraçado que eles repetiram aqui exatamente a análise que foi feita pela Meio Ideia. Olha só a Meio Ideia, vamos ver a notícia, a pesquisa em si, que eu acho que é sempre mais interessante, né? Então tá aqui, ó, o que realmente importa é isso daqui. O segundo turno, o Flávio estava na frente na Meio Ideia até a última pesquisa, dentro da margem de erro, e continua dentro da margem de erro agora, porém, o Lula agora numericamente à frente do Flávio Bolsonaro, né? Muito pouca diferença isso daqui. É o esperado, houve o baque, sim, né? É inegável que houve, e justamente entre as pessoas que eram os bolsonaristas não fanáticos, né? Aí, olha só que curioso aqui que é a situação aqui, né? Aqui, ó, a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, então 5 pontos de diferença, então está ainda na margem de erro aqui apenas o Lula numericamente à frente do Flávio, né? Aí, olha só, perdendo onde não pode perder. A queda de Flávio foi grande em 3 grupos onde ele não pode perder. O meu problema com essa afirmação aqui tem grupo que ele pode perder? Não tem grupo que ele pode perder. Todo grupo é ruim ele perder, né? Entre os jovens da centro-direita e os que ganham mais de 5 salários. Os jovens e os moderados da direita são fundamentais em um segundo turno apertado. Os brasileiros de maior renda são onde está a briga com Lula e não sei o que lá. E sim, eu concordo que os jovens e os moderados da direita são fundamentais num segundo turno apertado. E o que vai garantir que eles vão ficar no Flávio é porque a alternativa é o Lula. Sim, o pessoal ficou chateado agora, ninguém gostou dessa divulgação aí, o Flávio poderia ter feito melhor, poderia ter divulgado esse áudio antes, poderia ter falado isso abertamente antes, ele não teria perdido coisa, não teria tido um impacto tão grande quanto teve, mas a verdade é que aconteceu e não foi um impacto tão significativo aqui. Repara como é que a narrativa foi definida. Quem fala isso aqui é o Pedro Doria, que é o diretor de jornalismo do Meio, né? Essa pesquisa é Meio Ideia, ou seja, a Meio foi quem contratou essa pesquisa. O Pedro Doria, meu amigo, Pedro Doria, né, isentão de carteirinha, né? É lógico, a gente sabe que o pessoal da centro-direita ali, né, os moderados da direita, não gostam muito do Flávio Bolsonaro, preferiam outros nomes. Faria diferença outro nome? Não, já expliquei para vocês que não faria diferença nenhuma. Se fosse a Michele, o Lula ia caçar alguma coisa contra a Michele do mesmo jeito. Se fosse o Zema, ia caçar alguma coisa com o Zema do mesmo jeito. Olha o caso aí da Serra do Curral aí, que estão acusando o Zema de corrupção. De novo, uma coisa altamente incidental, não tem nada de crítico ali do Zema. Mais uma vez, critico muito o pessoal bolsonarista que está batendo no Zema por causa disso. Porque se dá para bater no Zema por causa disso, dá para bater no Flávio por causa dessa fala com o Vorcaro. São coisas altamente incidentais em que os nomes aparecem, né? O melhor é deixar para lá ambos os casos, né? Aqui, ó. Jovens e moderados de direita são fundamentais no segundo turno apertado. Sim, e vão vir para o Flávio, porque a alternativa é o Lula, né? Não tem alternativa nessa história. Aqui, ó, Flávio perde por idade. Então, para o pessoal de 16 a 24 anos, o Flávio estava ganhando com uma grande vantagem sobre o Lula e agora tem uma reversão nisso daqui. Qual que é o ponto importante aqui? É muito comum que o jovem não se preocupe tanto com política quanto o pessoal mais interessado em política. Então vai levar um tempo até o jovem perceber que não tem alternativa, cara. O Flávio pisou na bola, pode ter pisado na bola, mas no final das contas não tem jeito. O Lula é muito pior nessa história, tá? De 25 a 34 anos também teve uma pequena diferença. O pessoal mais ativo politicamente não fez diferença nenhuma aqui nessa história, né? Aqui também tem, deixa eu colocar o outro caso aqui por renda. Até um salário mínimo, o Lula continua na frente, mas, olha só, curiosamente, até um salário mínimo o Flávio melhorou em termos de posição política aqui, tá? E de 1 a 3 salários mínimos o Lula subiu, o Flávio caiu um pouco. De 3 a 5 o Flávio caiu um pouco e o Lula subiu um pouquinho. Não faz muita diferença. Mais de 5 salários mínimos é o ponto que ele está falando, que era o pessoal que tem mais renda e que é o pessoal da isentosfera principalmente, né? E inverteu mais uma vez aqui, o Flávio caiu e o Lula subiu aqui nessa faixa que o Flávio ganhava de braçada. De novo, isso aqui é uma coisa temporária. Quando começar a campanha para valer, o pessoal vai ver que, meu amigo, a alternativa é o Lula, não tem alternativa, né? Enfim, isso aqui é muito mais um efeito
que o pessoal esperava a troca do Flávio por um outro nome da isentosfera. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem um grande número do pessoal que eles chamam aqui de direita moderada, que eu chamo de isentosfera ou centro-direita, preferia trocar pelo Zema, sei lá, por outro número. O problema é que não vai acontecer. Esse pessoal falou contra o Flávio por conta de esperar que o Flávio caísse muito para surgir o nome da isentosfera. Isso não vai acontecer, porque como eu falei para vocês, o Flávio tem lá os 30% dele, o Lula tem os 30% dele, vão ser os dois que vão para o segundo turno de qualquer forma. Esse pessoal, embora tenha votado a favor do Lula nessa pesquisa, votou com a expectativa de piorar a situação do Flávio e forçar uma terceira via. Essa terceira via não virá. Quando chegar na eleição, vai ser Flávio e Lula mesmo, e aí o pessoal vai ter a votação de acordo com o que realmente espera, né? Aqui fala da direita, extrema direita, não sei o que lá, enfim. No final das contas, essa pesquisa aqui mostra apenas que não mudou nada no final das contas, tá? Não mudou absolutamente nada isso daqui, né? Aí fala aqui sobre as regiões também, que a gente já sabe como é que funciona. É o Nordeste ali que dá a força para o Lula no final das contas. E tem mais algumas coisas aqui na pesquisa, mas o ponto central aqui é essa questão da rejeição que é mais importante. Quando chegar no segundo turno, olha só, até a rejeição do Haddad é maior que a rejeição do Flávio Bolsonaro. Eles colocaram aqui também a Michele Bolsonaro e o Romeu Zema, que tem uma rejeição ainda menor do que a do Flávio Bolsonaro. E eu concordo, Michele Bolsonaro, vocês sabem, eu sou um fã dela, ela seria uma ótima alternativa ao Flávio Bolsonaro. A questão é que não vai acontecer. Né? Não há nenhum interesse do PL em sabotar o Flávio Bolsonaro trocando o candidato a essa altura. Não faria nenhum sentido isso. A Michele já está muito bem encaminhada para ser senadora. E, de novo, se vocês acham mas é que o Flávio é todo sujo. Olha só, meu amigo, qualquer pessoa. Se fosse a Michele ali, o PT ia caçar alguma coisa contra a Michele. Meu amigo, é colonoscopia que chama isso, cara. Iam achar alguma coisa contra a Michele, iam criar o mesmo tumulto que criaram contra o Flávio. Porque a verdade é que não tem nada grande contra o Flávio ali. Criaram um tumulto em cima dele. Da mesma forma, iriam criar um tumulto em cima da Michele, em cima do Zema, em cima de quem quer que fosse. Então é irrelevante essa discussão, tá? Aqui, ó, rejeição de voto para a presidência. O Flávio está melhor do que o Lula e melhor do que o Haddad. Esse é que importa nessa pesquisa. No final das contas, quando chegar no vamos ver lá, o pessoal vai para o Flávio, porque a alternativa é o Lula. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.